Me chamo Nayana Maria, sou graduanda em farmácia pela UFPB e sou participante do projeto de extensão Educação Continuada em Oncologia Clínica e Cirúrgica. E hoje a gente vai estar dando início a esse quadro intitulado Conversa 360 Graus. Bom, e esse quadro, ele se baseia em trazer perguntas e dúvidas mais frequentes a respeito do tema que a gente está trabalhando toda semana. Essa semana a gente está com rastreamento e diagnóstico precoce. E para isso, toda semana a gente vai trazer um profissional da área, um médico, um especialista, um professor, para esclarecer essas dúvidas. Bom, e para o papo dessa semana, a gente convidou o professor Adriano Alves, que é formado em farmácia pela UFPB em 2013 e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba. E a gente escolheu algumas dúvidas para ele esclarecer para vocês um pouquinho da importância e de como ocorre esse diagnóstico precoce, quais são os principais cânceres que a gente consegue diagnosticar, tá certo? Então, vamos lá? Para você, professor Adriano, que como patologista estuda a fundo esse processo de saúde e doença, qual é a importância de ter um rastreamento e um diagnóstico precoce? Olá a todos, meu nome é Adriano. Inicialmente eu quero agradecer pelo convite, pela lembrança do nome e falar que é de extrema importância nós aqui estarmos discutindo sobre a segunda maior causa de morte no mundo, que são as doenças neoplásicas. O rastreamento ele é de fundamental importância no diagnóstico das doenças neoplásicas, em especial as neoplasias malignas. E por que é importante fazer um rastreamento? Porque é no rastreamento que nós conseguimos detectar lesões pré-neoplásicas, que nós chamamos isso de displasias, e quanto mais cedo eu consigo detectar essa lesão, mais rápido essa mulher terá acesso ao diagnóstico, que cursará com um acesso à terapia mais rápido. E nesse tipo de doença em especial, quanto mais rápido o paciente tiver acesso ao tratamento, melhor será o seu prognóstico. Então, por causa disso, é tão importante o rastreamento de tumores. A segunda pergunta é a respeito se existe um câncer específico que tenha uma incidência maior nesse processo de rastreamento e de diagnóstico precoce nas rotinas de exames. E se tem, quais são eles? Bem, os cânceres hoje que apresentam maior incidência de descoberta nas rotinas de rastreamento são aquelas lesões neoplásicas que inicialmente nós já conhecemos a biologia desses tumores. E normalmente, nesses tumores, dois tipos de exames são realizados, que são os exames de imagem e também os exames morfológicos. Entre os exames morfológicos muito utilizados nas rotinas de rastreamento, destaca-se os exames citopatológicos. A exemplo do exame citopatológico da pesquisa de câncer de colo uterino. Neste tipo de câncer em especial, as ginecologistas clínicas, elas já são treinadas na sua rotina a, quando avaliarem o espaço vaginal, coletarem as células dessas regiões. E assim, elas enviam para nós, citologistas, e nós temos a capacidade, frente a essas células agora, de avaliar como se encontra o quadro daquela paciente. Mas essa metodologia, ela não se resume apenas à citologia do colo uterino. Ela também é aplicada em diversos tipos de tumores, a exemplo dos adenocarcinomas de colo. E aí, nesses adenocarcinomas colon-retais, a citologia também é utilizada e também é tida hoje como padrão ouro no seu diagnóstico.
nós também temos os tumores de tireoide, que são utilizados em citologias através da punção aspirativa por agulha fina, além dos tumores de mama. Essas metodologias também podem ser utilizadas para os mais diversos tipos de tumores, e com isso nós conseguimos fazer um rastreio e um diagnóstico precoce, fazendo assim com que o paciente venha a ter uma melhor qualidade de vida e um melhor tratamento. Bom, a terceira pergunta é sobre quais são as principais terapias hoje aplicadas para o tratamento dos cânceres. E, devido à própria debilitada que o tratamento dá no paciente, na rotina que o paciente tem, se com um diagnóstico precoce tem alguma mudança nesse tratamento, e até mesmo nos dias atuais, nessa era de pandemia que a gente está vivendo, se tem como haver uma melhora na qualidade de vida do paciente que está sendo tratado. Bem, várias são as terapias antineoplásicas que são utilizadas frente a pacientes que apresentam neoplasias. Nós vamos ter, primeiro, um tratamento cirúrgico, este quando possível, e depois nós vamos ter tratamentos que serão ou tratamentos radioterápicos ou então tratamentos quimioterápicos. E daí, claro, quanto mais rápido o indivíduo tiver o seu diagnóstico, em tese, menor será o seu tumor, menos agressivo esse tumor será. E assim sendo, mais rápido nós podemos tratar esse paciente. Nós podemos tratar ele a depender do estadiamento tumoral, com pulsos que podem variar em todas as semanas, uma vez por semana, a 15 dias, ou então pulsos de manutenção, que será apenas uma vez no mês. No entanto, isso sempre irá variar do estadiamento histológico associado com o tipo de tumor e a terapêutica que o médico, normalmente oncologista clínico, irá sugerir. Sim, durante a pandemia, os pacientes podem ter uma melhora na sua terapia, podem ter uma melhora na sua autoestima, podem ter uma melhora na sua qualidade de vida, desde que esses pacientes observem as recomendações tanto da equipe de saúde que os acompanha e também da Organização Mundial de Saúde. Recomendações essas que são básicas, a exemplo de evitar aglomerações, de usar máscaras e também de evitar sair de casa. Esses pacientes neoplásicos, eles não podem se esquecer que eles devem ter um cuidado especial com a sua saúde. Desde que eles observem essas recomendações, eles sim terão diversas melhoras na sua terapia e na sua qualidade de vida. Bom, sabendo disso, vamos para a quarta pergunta, que é se existe algum câncer mais difícil de ter esse diagnóstico precoce, e se tiver, nesse caso, quais são as medidas que devem ser tomadas? Os cânceres que apresentam um diagnóstico precoce difícil está relacionado à não busca do paciente por conhecer o seu corpo. Existe um ditado que fala assim: quem procura acha. Nós da oncologia, nós dizemos que quem procura cura. Porque quanto mais rápido esse paciente tiver um diagnóstico, melhor será a sua expectativa de vida. Sim, nós temos alguns cânceres que eles são de diagnóstico um pouco mais difícil. A exemplo dos cânceres de pâncreas. Então, normalmente, os indivíduos eles não têm o hábito de, por exemplo, fazer uma ultrassom de abdômen total todo ano e observar como está o seu pâncreas. Nós também temos outros cânceres que não é que o diagnóstico deles é difícil, mas é que o hábito da automedicação prejudica o diagnóstico. Então, por exemplo, o indivíduo tem um adenocarcinoma gástrico, o indivíduo tem um adenocarcinoma intestinal, que muitas vezes essas lesões cursam com constipação, essas lesões elas cursam com azia, cursam com refluxo. E aí, quando o paciente se vê com esses sinais e sintomas, para ele muitas vezes é mais fácil ir numa farmácia e se automedicar, por exemplo, com omeprazol,
E esses medicamentos fazem com que haja uma minimização da sintomatologia tumoral. Isso é um problema. E daí, quando esse paciente procura um auxílio médico e vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, observa-se que já existe uma lesão neoplástica que nós chamamos de bem estabelecida. E aí, esse paciente, infelizmente, vai ter um câncer que vai ser um pouco mais difícil de tratar. Bom, a quinta e última pergunta é a respeito da situação atual que estamos vivendo, a situação da pandemia. E, consequentemente, existe um medo iminente, em toda a população de contrair o coronavírus. E eu pergunto a sua opinião profissional a respeito de como fica para as pessoas fazerem essa rotina de exame, para fazerem esse rastreamento e até mesmo aqueles pacientes que precisam dar continuidade ao seu tratamento. Qual é o seu conselho a respeito disso? Sim, os exames de rastreamento e também os exames de rotina, todos eles tiveram uma diminuição, tiveram e estão tendo. Por quê? Porque a máxima ainda é, se possível, fique em casa. Assim sendo, isso faz com que às vezes o paciente já esteja sentindo alguma coisa e sinta medo, sinta receio de sair de casa e se contaminar com o coronavírus. No entanto, esse paciente que está tendo algum sinal e sintoma recorrente, ele deve sim procurar auxílio médico. Ele deve sim realizar todos os exames que forem solicitados, para que assim ele tenha um diagnóstico que seja rápido. E mais uma vez, quanto mais rápido for esse diagnóstico, melhor será o prognóstico. Em tese, melhor será a expectativa do paciente frente à doença que ele está apresentando. Bem, gente, por fim, eu quero agradecer imensamente ao projeto de extensão intitulado Educação Continuada em Oncologia Clínica e Cirúrgica, na pessoa da Nayana. Muito obrigado mais uma vez pela lembrança do nome. Obrigado por dar a oportunidade de compartilhar do nosso cotidiano como patologista. E mais uma vez eu quero me colocar à disposição para qualquer esclarecimento que vocês estiverem precisando. Obrigado. Nós, do projeto Educação Continuada em Oncologia Clínica e Cirúrgica, esperamos do fundo do coração que a gente possa ajudar vocês trazendo informações de fontes confiáveis, com um embasamento científico. E toda semana a gente vai estar trazendo aqui, nessa conversa 360 graus, um convidado para esclarecer essas dúvidas. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Se tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, tá bom? Bom, eu agradeço demais a presença do professor Adriano. Espero que ele tenha esclarecido algumas das dúvidas mais frequentes, tá? A respeito desse tema. E lembrando que toda semana a gente vai estar aqui com um novo tema, com novas perguntas. E se você tem alguma pergunta específica a respeito do tema da semana, alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente vai incluir nessa conversa 360 graus com o especialista, com o médico, com o profissional da semana, com o convidado. E a gente vai achar aqui o link do YouTube e o nosso Instagram para vocês seguirem e acompanhar, que toda semana tem postagem, tem enquete, tem dicas de filmes, de livros, de leitura, tá joia? Então, meu muito obrigada e até a próxima.